Convém notar que a Bíblia declara que a feiticeira, ou seja, que aquela feiticeira de Endor, viu deuses subindo da terra, lá no verso 13. E Saul é que entendeu que era Samuel. Observem isso. Diz lá no verso 14, em 1 Samuel 28, 14. Uma vez que os mortos não sabem coisa nenhuma, como se diz lá em Eclesiastes 9, verso 5, Satanás disfarça-se, tomando a forma, imitando a voz dos entes queridos que morreram, como pai, mãe, filho, o profeta Samuel. Veja lá o que diz em Apocalipse 16, verso 14. Aliás, Apocalipse 16, verso 14. Diz o seguinte: veja bem, eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Observe que são espíritos maus. O resultado final da visita de Saul à feiticeira de Endor não foi de arrependimento, mas foi de quê? Um desespero, porque Deus não tinha falado com ele, não tinha ouvido os pedidos dele. Isso você pode ver e o fim dele foi a morte. Isso você pode ver em 1 Samuel 28, 16, 20, 21, 31, no capítulo 31, eu gostaria de ler com vocês, no verso 1 Samuel 31, no verso 3 em diante. Vamos ver. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as armas: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Verso 9. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensagem com elas para a sua terra, para darem as boas notícias a seus ídolos e ao povo. Verso 10. Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-san. Ora, amigos, podemos perceber nitidamente que Saul foi enganado por Satanás e entregou sua alma à perdição. Se Saul tivesse realmente consultado um espírito verdadeiro, podemos dizer assim, podemos usar mais ou menos essa expressão, se o espírito fosse um espírito bom, agradável, real, por que será que ele iria ser condenado, hein? É pergunta a se pensar. Agora existe outra pergunta. O apóstolo Paulo estaria lhe dizendo que a pessoa vai diretamente para o céu ao afirmar que ele deseja partir e estar em Cristo. E
porque morrer é ganho. Será que isso defende a teoria de alguns muçulmanos dizerem que quando a pessoa dá a vida por uma causa, ele irá morar num lugar completamente feliz, como o céu? Vamos ver lá em Filipenses 1. Bom, isso que eu acabei de ler está lá escrito, né? Em Filipenses 1, verso 21, 23. Mas eu gostaria de ler para vocês, para a gente deixar claro esse assunto. Filipenses, capítulo 1, se vocês quiserem acompanhar, no verso 21, diz o seguinte: Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. A pergunta é, o Paulo estava querendo morrer realmente ou ter uma vida melhor? Paulo estava dando autoridade à pessoa tirar a sua própria vida? É certo que de maneira nenhuma a Bíblia nunca se contradiz, amigos. Muitas pessoas acham que a Bíblia se contradiz, mas a contradição ela é aparente. Paulo não afirma uma coisa num lugar e outra coisa em outro lugar. Jamais. O apóstolo Paulo, ele é claro. Por ocasião da segunda vinda de Jesus, os justos mortos serão ressuscitados para receberem a recompensa eterna. Lá está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, do 51 até o 54, em Filipenses 3, amigos, verso 20 e 21, o apóstolo Paulo afirma que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo, abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. De novo, o seu desejo é a segunda vinda de Cristo, nosso Salvador, Senhor, mediador, redentor, Messias. Escrevendo Paulo a seu amigo Timóteo, o apóstolo Paulo declara estar em Roma, preso. E ele ainda diz mais assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, ora, num dia que poderia ser no futuro, na verdade. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Olha que ele estava pregando para um futuro, porque ele declara aqui a todos, ou seja, aqueles que crerem na verdade de Jesus Cristo. Segundo Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Paulo suspirava pelo regresso de Jesus. Ele anelava por esse regresso. Ele pregava que gostaria de ver o Senhor Jesus face a face e gostaria de receber um corpo glorioso na sua vinda. Não como pregam aí que o corpo glorioso ele está presente agora. A morte foi vencida pela vitória, que foi em Cristo Jesus. Paulo queria dizer que o corpo estava se livrando
queria a libertação desse corpo cansado, de pecado, escravo. E também ele estava numa prisão romana. E ele pensava que estava sendo aprisionado não só pelos romanos, mas até pelo próprio Satanás. O desejo dele era que ele passasse de um corpo mortal para um corpo imortal. Mas ele sabia que isso iria acontecer algum dia mais na volta de Jesus Cristo. Quando ele expôs o próximo acontecimento depois de fechar os seus olhos para o sono da morte, era partir para estar com Cristo. Com a morte e a segunda vinda de Cristo não há consciência do tempo. Não é verdade? Quando a pessoa morre, ela não pode definir a quantidade do tempo. Se ela morrer hoje, daqui 1000 anos ela acordar, ela não vai saber que ela passou todo esse tempo. E isto significa fechar os olhos e acordar para estar com Jesus. Existe também outra pergunta muito interessante, que é sobre, de novo, que eu queria comentar sobre o assunto da parábola do rico e de Lázaro. O rico vai imediatamente para o inferno e Lázaro para o céu. Como explicar esta parábola se os mortos dormem na sepultura? Lucas 16, 19 a 31. É importante, amigos, considerar que se trata de uma metáfora, de uma alegoria. Ou seja, podemos dizer assim, uma quinta parábola, como a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo de Lucas 15, e o mordomo infiel de Lucas 16, do verso 1 ao verso 11. As parábolas, elas têm regras, interpretação próprias, e o objetivo é ensinar grandes princípios morais, como eu havia dito, e às vezes argumentar sobre um assunto importante de uma vida diária. Tem certas parábolas que ela não pode ser interpretada ao pé da letra. Por exemplo, nenhum de nós possui lã e 4 patas, não é verdade? Mas a expressão é usada como ovelha. Nós também não somos metais, como a dracma, a moeda. E cada parábola importante é descobrir a lição que a parábola nos apresenta. A lição moral. Nós não podemos tornar uma parábola ao pé da letra, mas tirarmos dela o melhor que ela pode nos apresentar. Podemos partir do princípio seguinte, que a parábola do rico de Lázaro é uma história literal verdadeira. Será possível que as pessoas manterão conversão entre o céu e o inferno? As pessoas que estão no céu podem mesmo ver as pessoas arder no inferno? Podem ouvir os seus gemidos? Será que as almas têm realmente dedos e língua, conforme a parábola apresenta? Terá Abraão um seio tão grande de forma a poder receber todos os indivíduos, todos aqueles espíritos que vão para lá?
Tornar essa parábola, os amigos, ao pé da letra é criar enormes problemas.